A decisão que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade em controle abstrato produz três efeitos: o efeito ex tunc, a eficácia contra todos, e o efeito vinculante. A decisão em controle abstrato produz o efeito ex tunc ou o efeito retroativo, cuja consequência é a constatação de que aquela norma sempre foi constitucional ou que aquela norma sempre foi inconstitucional. Ou seja, a norma é constitucional ou inconstitucional desde a sua origem, e não a partir da data dessa decisão. Em termos mais técnicos, o efeito ex tunc faz com que a norma declarada inconstitucional nunca tenha tido aptidão para produzir efeitos jurídicos. Essa decisão é dotada da natureza declaratória. Essa decisão, com natureza declaratória, é a decisão que apenas declara uma situação jurídica que sempre existiu. Então veja, uma decisão que declara a constitucionalidade declara que a norma sempre foi constitucional. Desse modo, a norma é constitucional desde o passado e não somente a partir dessa decisão. Como o reconhecimento dessa constitucionalidade retroage ao passado, temos o chamado efeito ex tunc ou retroativo. Do mesmo modo, uma decisão que declara a inconstitucionalidade declara que a norma sempre foi inconstitucional. Desse modo, a norma é inconstitucional desde o passado e não somente a partir dessa decisão. Como o reconhecimento dessa inconstitucionalidade retroage ao passado, temos o chamado efeito ex tunc ou retroativo. Em razão da presunção de constitucionalidade das normas, presume-se que uma norma seja constitucional até que se declare o contrário. Desse modo, a declaração de constitucionalidade com efeito ex tunc apenas reafirma o conteúdo dessa presunção, ou seja, apenas reafirma que a norma sempre foi constitucional, o que já é presumido em razão do princípio da presunção de constitucionalidade das normas. A problemática maior ocorre com a declaração de inconstitucionalidade, que produz efeito ex tunc, pois nesse caso está sendo afastada a presunção de constitucionalidade da norma para reconhecer que aquela norma, na realidade, nunca foi constitucional. E com essa declaração ocorre uma série de consequências jurídicas. Então, vamos nos ater ao efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade. Basicamente, quando o judiciário declara que uma norma é inconstitucional, será como se essa norma nunca tivesse existido. A norma será considerada nula desde a sua origem, ou seja, a declaração terá um efeito retroativo, voltará ao passado, terá efeito ex tunc, e todos aqueles atos praticados com fundamento naquela norma serão atos que foram praticados sem nenhum fundamento de validade. Por exemplo, imagine que todos os contribuintes estejam sendo tributados por um novo imposto criado. Suponha que, em sede de controle abstrato, o STF tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que instituiu esse imposto. Como essa decisão tem efeito ex tunc, será como se essa norma nunca tivesse existido, o que significa que todas as cobranças desse imposto nunca poderiam ter sido realizadas. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. A decisão do STF que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores em sentido contrário, sendo necessária a interposição de recurso próprio ou o ajuizamento de ação rescisória. Para ficar claro, vamos exemplificar. Suponha que uma ação judicial tenha resultado em uma decisão X, que aplicou uma norma A para condenar um indivíduo a pagar um valor mensal a alguém. Então, todos os meses, esse indivíduo precisa efetuar o pagamento desse valor mensal a esse alguém. Posteriormente, em uma ação no STF, agora em uma ação de controle abstrato, o STF declara a inconstitucionalidade da norma A. Como essa decisão tem efeito ex tunc, significa que será como se essa norma A nunca tivesse existido. Mas veja, a decisão do STF que declara a inconstitucionalidade da norma A não produz a automática reforma ou rescisão daquela decisão X. Desse modo, mesmo com essa decisão do STF, o indivíduo precisará continuar pagando esse valor mensal até que a decisão X seja alterada, seja por meio de um recurso ou por meio de uma ação rescisória. Em outras palavras, esse indivíduo precisará interpor o recurso próprio ou ajuizar uma ação rescisória para que o judiciário profira uma nova decisão, a decisão Y, agora reconhecendo que os pagamentos não mais precisam ser realizados. Isso decorre do fato de que a eficácia normativa
não se confunde com a eficácia executiva da decisão do STF em controle abstrato. A eficácia normativa significa que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato retira a norma do plano jurídico desde a sua origem, ou seja, a eficácia normativa produz o efeito ex tunc. Em outras palavras, a eficácia normativa significa que a norma A será retirada do plano jurídico desde a sua origem. Por outro lado, a eficácia executiva significa que a declaração de inconstitucionalidade em abstrato é dotada de efeito vinculante, ou seja, vincula as próximas decisões do judiciário sobre aquela mesma norma. Dessa forma, a decisão Y precisará aplicar o entendimento do STF e reconhecer que os pagamentos não mais precisam ser realizados. Então, a decisão do STF que declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores em sentido contrário, sendo necessária a interposição de recurso próprio ou o ajuizamento de ação rescisória. A legislação estabelece que, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Trata-se da modulação de efeitos, que caracteriza a possibilidade de o STF restringir o efeito ex tunc por motivos de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Em palavras mais simples, a modulação de efeitos permite que o STF decida que alguns atos continuarão válidos, mesmo com a declaração de inconstitucionalidade da norma. Vamos compreender. Por exemplo, imagine que um novo imposto tenha sido criado e que todos os brasileiros estejam recolhendo esse imposto. Ocorre que, em sede de controle abstrato, o STF declara a inconstitucionalidade da norma que instituiu esse imposto. Como essa decisão tem efeito ex tunc, será como se essa norma nunca tivesse existido, o que significa que todas as cobranças desse imposto nunca poderiam ter sido realizadas. Então, como consequência do governo ex tunc, o governo precisará restituir todos os valores que recebeu indevidamente. Dependendo da quantia envolvida nessa situação, isso pode ser extremamente prejudicial para a economia brasileira. E por isso o STF poderá decidir que, nesse caso, a inconstitucionalidade terá validade a partir, por exemplo, somente da decisão. Ou seja, o STF está decidindo que as cobranças já realizadas permanecerão válidas. Desse modo, o governo, beneficiado pela modulação de efeitos, não poderá continuar cobrando aquele imposto, mas também não precisará restituir os valores já recebidos. Note que o efeito ex tunc é a regra, ou seja, é a consequência automática da declaração de inconstitucionalidade. Por outro lado, a modulação de efeitos é uma situação excepcional e precisa ser expressamente reconhecida pelo STF. Em palavras mais simples, se o STF não modular os efeitos, o efeito ex tunc deverá ser aplicado na íntegra. Note que a modulação de efeitos é tão excepcional que exige o voto de 2/3 dos membros do STF. É um quórum elevado e difícil de ser alcançado, exatamente para garantir que o afastamento do efeito ex tunc ocorra somente em situações muito excepcionais. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Durante o julgamento da ADI, mais de 6 ministros votaram pela inconstitucionalidade e, por ter sido alcançada a maioria absoluta, o STF declarou a inconstitucionalidade da norma. Ocorre que, naquele dia, alguns ministros não estavam presentes, de modo que não foi possível alcançar o quórum de 2/3 para a modulação de efeitos. No dia seguinte, compareceram todos os ministros, e agora sim seria numericamente possível de se alcançar o quórum de 2/3 para a modulação de efeitos. Ocorre que o STF entendeu que nessas situações não poderá ser reaberta a votação para que a modulação seja efetivada em data futura, em ocasião na qual um controle abstrato já foi encerrado. Agora veja esse informativo do STF. É possível a modulação de efeitos em declaração de ilegalidade. Durante um julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, o STF declarou que uma norma era ilegal, ou seja, declarou que a norma violava outra norma. Desse modo, será como se a norma ilegal nunca tivesse existido. Entretanto, o STF modulou os efeitos
dessa declaração de ilegalidade e reconheceu, portanto, a validade de alguns dos efeitos produzidos por essa norma ilegal. No caso concreto, os servidores públicos receberam verbas durante anos com base em um ato normativo. Durante o julgamento, o STF declarou que esse ato normativo era ilegal, pois violava uma determinada lei. Ocorre que essa situação poderia violar o princípio da segurança jurídica, caso todos os servidores fossem surpreendidos com a necessidade de devolver esses valores. Então, o STF modulou os efeitos em controle de legalidade. Dessa forma, podemos concluir que é possível a modulação de efeitos também em controle de ilegalidade. Agora que entendemos a modulação de efeitos em sede de controle abstrato, faremos um corte metodológico para discutir um tema importantíssimo: a possibilidade de modulação de efeitos em sede de controle difuso. Note que existe previsão em lei para a modulação de efeitos em controle abstrato, mas não existe nenhuma previsão em lei para a modulação de efeitos em sede de controle difuso. Ainda que não exista lei fundamentando essa modulação de efeitos, o princípio da segurança jurídica justifica a modulação de efeitos em sede de controle difuso. Veja esse informativo do STF. Durante a apreciação de um recurso extraordinário, ou seja, durante o controle difuso no STF, o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma e, por razões de segurança jurídica, poderá modular os efeitos. Então vamos recapitular. O efeito ex tunc é o efeito automático da decisão e faz com que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade reconheça a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desde o passado e não somente a partir dessa decisão. A declaração de inconstitucionalidade produz o efeito ex tunc e essa decisão retroagirá ao passado para reconhecer que aquela norma é inconstitucional desde a sua origem, de forma que ela nunca poderia ter produzido nenhum efeito jurídico válido. Entretanto, o princípio da segurança jurídica justifica a modulação de efeitos, ou seja, justifica a modulação do efeito ex tunc para determinar que alguns atos praticados com base na norma inconstitucional permaneçam válidos mesmo com a declaração de inconstitucionalidade. No controle abstrato, a modulação de efeitos está prevista em lei e requer o quórum de 2/3 dos membros do STF para que seja aplicada. No controle difuso, não existe previsão em lei, mas o princípio da segurança jurídica é utilizado como fundamento para a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mesmo em controle difuso. Além disso, o STF já realizou a modulação de efeitos não apenas no controle de constitucionalidade, como também em controle de legalidade. A eficácia erga omnes, também conhecido como eficácia para todos, é o efeito que faz com que a decisão em controle abstrato tenha eficácia para todos, independentemente de quem atuou na ação de controle abstrato ou não. A eficácia erga omnes é reconhecida pela própria Constituição como um dos efeitos das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade. Nos processos subjetivos, como é o caso do controle difuso e das ações usuais que conhecemos, é natural que a decisão de mérito tenha eficácia apenas inter partes, ou seja, a decisão terá eficácia apenas entre as partes que atuam naquele processo. O Código de Processo Civil, inclusive, estabelece que a sentença faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não prejudicando terceiros. Para exemplificar, suponha que um sindicato tenha movido uma ação contra uma empresa e, ao final dessa ação, o juízo tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que permite a contratação de trabalhadores terceirizados por essa empresa e tenha, então, condenado essa empresa a rescindir os contratos de terceirização e a contratar somente trabalhadores com vínculo empregatício. Essa decisão, proferida em sede de ação de controle difuso, valerá somente para condenar a empresa X, não podendo alcançar outras empresas que não participaram desse processo. Entretanto, nas ações de controle abstrato, a decisão terá eficácia para todos, independentemente de quem atuou nessa ação. Vamos exemplificar. Suponha, hipoteticamente, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria Química tenha ajuizado uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma norma que permite a contratação de trabalhadores terceirizados e que o STF tenha declarado a inconstitucionalidade dessa norma. Essa decisão
proferida em sede de controle abstrato, terá eficácia para todos, inclusive para as empresas que não atuaram naquele processo e para os trabalhadores que não tenham nenhum vínculo com essa confederação. Isso porque a decisão de mérito em sede de controle abstrato tem eficácia para todos. Então, em síntese, eficácia erga omnes, também conhecida como eficácia para todos, é o efeito que faz com que a decisão em controle abstrato tenha eficácia para todos, independentemente de quem atuou na ação de controle abstrato ou não. O efeito vinculante é o efeito que faz com que os juízes e tribunais não possam decidir de forma contrária ao que foi decidido em sede de controle abstrato e que os órgãos públicos não possam executar suas atribuições administrativas de forma contrária ao que foi decidido em sede de controle abstrato. De uma forma mais técnica, é possível afirmar que o efeito vinculante é o efeito que faz com que a decisão de mérito em controle abstrato tenha caráter vinculante para a atividade jurisdicional e para a atividade executiva. A atividade jurisdicional é a atividade de julgar, que é típica do Poder Judiciário. Se eventualmente essa atividade for exercida por outro poder de forma atípica, como no caso em que o Poder Legislativo julga crimes de responsabilidade, esse julgamento precisará observar as decisões firmadas pelo STF em controle abstrato. Da mesma forma, a atividade executiva é a atividade de executar as normas, que é a atividade típica do Poder Executivo. Se eventualmente essa atividade for exercida por outro poder de forma atípica, como no caso em que o Poder Legislativo resolve executar uma lei que autoriza a contratação de novos servidores para dentro do Congresso Nacional, essa execução precisará observar as decisões firmadas pelo STF em sede de controle abstrato. Desse modo, podemos concluir que a decisão em controle abstrato vincula a atividade jurisdicional e a atividade executiva. Mas note que o efeito vinculante não vincula a atividade legislativa, que é aqui a atividade típica do Poder Legislativo. Em palavras mais simples, o legislador está livre para legislar, ainda que o STF já tenha decidido em sentido contrário, mesmo em controle abstrato. É exatamente neste ponto que se insere o fenômeno da reação legislativa, também conhecido como reversão jurisprudencial ou ativismo congressual. Reação legislativa é a expressão utilizada para designar a situação em que o Poder Legislativo legisla em sentido oposto ao que foi decidido pelo STF em sede de controle abstrato. Relembre que o Poder Legislativo pode legislar em sentido contrário ao decidido pelo STF em controle abstrato, em razão de a atividade legislativa não sofrer a incidência do efeito vinculante. Então veja, em sede de controle abstrato, suponha que o STF tenha declarado que uma norma é inconstitucional. Em seguida, o Poder Legislativo edita uma norma exatamente similar àquela norma já declarada inconstitucional pelo STF em controle abstrato. Nesse cenário, está caracterizada a reação legislativa, ou seja, a ocasião em que o Poder Legislativo edita a norma em sentido contrário ao decidido pelo STF em sede de controle abstrato. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Em reação legislativa, o Poder Legislativo poderá editar uma emenda constitucional ou uma lei em sentido contrário ao decidido pelo STF em controle abstrato. Havendo a edição de uma emenda constitucional, essa emenda surge com presunção de constitucionalidade. A emenda constitucional surgirá com a natural presunção de que é uma emenda sem vício de inconstitucionalidade. Para que a inconstitucionalidade dessa emenda seja declarada, será necessário a demonstração da presença do vício de inconstitucionalidade, ou seja, será necessário demonstrar que essa emenda viola uma cláusula pétrea ou então que viola uma norma constitucional sobre processo legislativo, pois essas são as hipóteses em que uma emenda constitucional possa ser considerada inconstitucional. Entretanto, havendo a edição de uma lei, essa lei surge com presunção de inconstitucionalidade. No caso, haverá uma presunção relativa de inconstitucionalidade. Presume-se que essa lei seja inconstitucional, mas o Poder Legislativo poderá demonstrar o contrário, ou seja, poderá demonstrar que essa lei é, na verdade, constitucional. Vamos recapitular. O efeito vinculante é o efeito que faz com que a decisão de mérito em controle abstrato vincule a atividade jurisdicional e a atividade executiva, sem vincular, entretanto, a atividade legislativa.
Dessa forma, podemos concluir que os juízes e tribunais precisarão decidir no mesmo sentido decidido pelo STF em controle abstrato. Além disso, podemos concluir que os órgãos públicos precisarão exercer suas atividades executivas respeitando aquilo que foi decidido pelo STF em controle abstrato. Entretanto, o legislador poderá legislar em sentido contrário ao que foi decidido pelo STF em controle abstrato, o que caracteriza a chamada reação legislativa. A emenda constitucional que nasce a partir de uma reação legislativa surge com presunção de constitucionalidade, de modo que somente será inconstitucional caso se demonstre que essa emenda constitucional viola uma cláusula pétrea ou viola uma norma constitucional sobre o processo legislativo. Por outro lado, uma lei que nasce a partir da reação legislativa surge com presunção de inconstitucionalidade, de modo que o legislador poderá demonstrar que, na realidade, essa lei é constitucional. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é uma tese construída com o propósito de defender que a decisão do STF em controle abstrato poderia ser transportada automaticamente para casos similares, de modo que os juízes e tribunais estariam obrigados a decidir da mesma forma que o STF nesses casos similares, embora sejam casos não apreciados pelo STF. Vamos exemplificar. Suponha que exista uma lei do estado do Rio de Janeiro que autorize a queimada na Mata Atlântica. Suponha ainda que o STF tenha decidido, em sede de controle abstrato, que essa lei do estado do Rio de Janeiro é inconstitucional por violar o direito constitucional ao meio ambiente equilibrado. Por se tratar de uma decisão em controle abstrato, essa decisão vincula as próximas decisões do Poder Judiciário. Agora imagine que um juiz ou tribunal se depare com uma ação judicial envolvendo uma lei do estado de Pernambuco que também autorize a queimada na Mata Atlântica. Note que o STF nunca declarou que essa lei de Pernambuco é inconstitucional. Mas seria possível também dizer que a lei de Pernambuco é inconstitucional pelos mesmos motivos que a lei do Rio de Janeiro. Ou seja, ambas as leis violam o direito ao meio ambiente equilibrado. Bom, segundo essa teoria, o juiz ou tribunal que estiver decidindo sobre essa lei de Pernambuco também está vinculado aos motivos determinantes da decisão do STF que levaram o STF a declarar a inconstitucionalidade da lei do Rio de Janeiro, o que significa que o juiz ou tribunal precisará aplicar esses mesmos motivos em sua decisão sobre a lei do estado de Pernambuco, o que inevitavelmente fará com que esse juiz ou tribunal tenha que declarar a inconstitucionalidade dessa lei de Pernambuco em uma situação na qual o STF nunca se pronunciou sobre essa lei de Pernambuco. Esse exemplo foi para tornar mais clara a teoria dos motivos determinantes. Agora vamos compreender a teoria em termos mais técnicos. Bom, uma decisão em controle abstrato é formada por três partes: os motivos determinantes da decisão, os reforços argumentativos e o dispositivo dessa decisão. São três partes, portanto. Os motivos determinantes são aqueles motivos que são suficientes para fundamentar aquilo que será decidido pelo STF. No caso, será suficiente para declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. São as principais justificativas, o embasamento jurídico que justifica a decisão em um ou outro sentido. Ocorre que esses motivos determinantes são reforçados por alguns argumentos adicionais, que são os reforços argumentativos. O conjunto de motivos determinantes e de reforços argumentativos formam a fundamentação da decisão, onde estarão reunidos todos os argumentos jurídicos utilizados pelo STF para julgar em um determinado sentido. Após ser construída toda essa fundamentação, teremos o dispositivo dessa decisão, onde apenas estará escrito que a norma está sendo declarada constitucional ou que a norma está sendo declarada inconstitucional e nada mais. Apenas isso. Então veja, se somente o dispositivo da decisão tem efeito vinculante, significa que os juízes ou tribunais estarão vinculados apenas ao dispositivo da decisão, ou seja, estarão vinculados apenas ao trecho da decisão que diz apenas que declara-se a norma constitucional ou inconstitucional. Porém, se for possível entender que os motivos determinantes, que são partes da fundamentação, também produzem efeito vinculante, significa que os juízes ou tribunais estarão vinculados não apenas ao dispositivo da decisão,
como também aos motivos apresentados pelo STF para decidir que a norma A é inconstitucional ou constitucional. E se isso ocorrer, quando o juiz se deparar com um caso similar envolvendo uma norma B, esse juiz precisaria aplicar aquela mesma linha de raciocínio do STF aplicada pela norma A. Dessa forma, o juiz inevitavelmente acabaria tendo que decidir da mesma forma que o STF decidiu em relação à norma A, quando esse juiz estiver avaliando a constitucionalidade da norma B, isso em razão de a norma A e B serem similares. Com isso, reunimos conhecimento suficiente para compreender a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Mas há um detalhe importantíssimo: o STF não aceita a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Veja esse informativo do STF. A transcendência ou os efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato não é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando falamos em efeito vinculante em sede de controle abstrato, precisamos ter em mente que o que vincula é o dispositivo da decisão do STF, e não os motivos dessa decisão, ainda que sejam motivos determinantes para essa decisão. Então vamos recapitular os efeitos da decisão em controle abstrato. Os efeitos da decisão em controle abstrato são eficácia erga omnes, efeito vinculante e efeito ex tunc. Eficácia erga omnes significa que a decisão vale para todos, independentemente de quem atuou no processo ou não. O efeito vinculante significa que a decisão vincula o judiciário ao executivo. Entretanto, essa decisão não impede que o Poder Legislativo realize o que se chama de reação legislativa, ou seja, não impede que o Poder Legislativo legisle em sentido oposto ao decidido pelo STF em controle abstrato. E, por fim, o efeito ex tunc significa que a declaração de inconstitucionalidade declara que aquela norma nunca teve fundamento de validade. E, por fim, o efeito ex tunc significa que a declaração de inconstitucionalidade declara que aquela norma nunca foi constitucional, ou seja, aquela norma nunca existiu e por isso dela não poderá advir nenhum efeito jurídico válido, a não ser que ocorra a modulação de efeitos.